Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da Rádio AD Belém FM 88.7 aqui em São Paulo e você também que nos acompanha pelo YouTube da Rádio AD Belém. Seja muito bem-vindo ao programa Momento Missionário. Que prazer poder repartir esse tempo com você. Toda quinta-feira, você sabe, programa Momento Missionário vai ao ar com conteúdos de missão para você se aprofundar muito mais neste tema e ficar a par, é claro, daquilo que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus tem feito em missões. O programa Momento Missionário é um programa que tem o apoio do presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, e também do vice-presidente, pastor José Wellington Costa Júnior. O programa também tem o apoio dos Ceifeiros em Chamas, órgão de conscientização missionária aqui da Confradesp, e também tem a chancela da Secretaria de Missões do Ministério, que é secretariada aí pelo pastor Américo. Grande abraço também para os nossos presidentes, para o pastor Américo e para todos vocês que estão nos prestigiando. Claro, deixa eu fazer uma ressalva aqui. Pastor Mardônio não está no comando da programação hoje, porque ele está cuidando da sua esposa, a irmã Cleonice, e nós estimamos melhoras para a senhora, a irmã Cleonice. Ela precisou fazer aí uma cirurgia, está se recuperando, e o pastor Mardônio, que é um gentleman, está ali cuidando da sua esposa. Portanto, hoje, eu, Dário Ferreira, vou com você aí até a 13h. Nós temos hoje um tema muito importante para tratar com você, que é o tema de capelania. E para falar sobre o assunto, nós convidamos o pastor Ernesto Geisel Yazulaites, que já está aqui conosco. Pastor, seja muito bem-vindo ao estúdio da Rádio AD Belém. A paz do Senhor, Dário, todos os telespectadores da Rádio AD Belém, São Paulo, e também do Momento Missionário. Para mim é um prazer, uma galhardia estar aqui com os amados irmãos. Tá certo, pastor. Prazer é nosso. Nós que estamos muito felizes, e honrados por sua aceitação, né, do nosso convite, por ter aceitado aqui o nosso convite. Pastor Ernesto Yazulaites, ele é mestre em Educação, História da Cultura pelo Mackenzie. Ele também tem o bacharelado em Teologia, né, e pós-graduado também na área de Gestão Empresarial. Pastor é economista e também ele é pastor, teólogo, é auxiliar também aqui na sede do Ministério do Belém. Atua na escola dominical como professor e escreveu essa belíssima obra aqui, que está em minhas mãos, Jesus Cristo, Capelão por Excelência, Deus Visita a Humanidade. Nós vamos falar dessa obra, nós vamos falar mais do tema de capelania daqui a pouquinho com o pastor Ernesto. Eu faço agora um convite a você para acompanhar um dos blocos do nosso programa, que é o Jornada de Fé. Vamos acompanhar? Quando o seu adolescente chega em casa, se você estiver lendo um jornal ou se você estiver ocupado com alguma coisa, larga tudo para receber o seu adolescente. Hoje eu vou falar sobre o valor da adolescência. Para tanto, eu quero ler um texto aqui em Eclesiastes capítulo 12, verso 1, que está escrito: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. A adolescência, para mim, eu fui adolescente, é a melhor idade. É a idade dos sonhos. E eu quero deixar claro aqui, para que o adolescente possa estar estruturado na rocha que é Cristo, é evidente que ele vai precisar muito da ajuda dos pais. Porque vamos analisar bem o adolescente em si. Eu fui adolescente. Por exemplo, pequenos acidentes em casa geralmente acontecem com o adolescente. Por quê? Porque ele está crescendo, o braço dele está crescendo e ele não percebe. E aí quando ele vai pegar a xícara ou o copo, ele vai com aquele mesmo ímpeto que ele já vinha fazendo há muito tempo. Mas chegou uma hora que o braço dele cresceu, sei lá, 1 centímetro a mais, e o copo foi lá para o chão. É exatamente nessa hora que vai entrar a maestria dos pais, da mamãe principalmente, para não repreendê-lo por isso.
mas apenas dizer: oi filho, você se machucou, está tudo ok, tudo bem? Não, não, não. Muito bom, isso acontece, eu também já fiz isso e tal, e assim por diante. Por quê? Porque meu irmão, minha irmã, o senhor e a senhora foram adolescentes. Eu, na minha adolescência, eu tenho uma experiência que nunca esqueço. Eu tinha 13 anos e estava no 3º ano da escola primária. Era numa cidade do interior, meu pai tinha um sítio e eu trabalhava na roça. Então eu andava mais ou menos uns 3 quilômetros para ir para a escola. E a professora do 3º ano, o nome dela era Letícia. E ela gostava muito de mim porque eu era meio loiro, tinha o cabelo cacheado. E, de repente, ela botava a mão no meu cabelo e dizia: que cabelo lindo, você é o meu loirinho, você e tal. Aí um dia ela vai visitar a nossa casa, e foi lá almoçar e tudo, e ela pega e fala para minha mãe: o Edson é o meu namoradinho. Eu quero casar com esse loirinho aqui. Pronto, aquilo foi tudo para que eu ficasse com o olho de peixe morto para cima dela. E eu ia dormir pensando e tal. O dia que um professor de uma outra cidade chegou, que era o namorado dela, era o noivo dela, então eu a vi, ele então de braços dados. E aí aquele adolescente sentiu muito. E aí eu cheguei em casa e não queria comer, e chorando, e minha mãe: por que você está chorando? O que está acontecendo? Está doendo a barriga? Não, mãe, está tudo bem, não tem nada não. Não sei, mas estou com vontade de chorar. Mas aquilo passou, não demorou acho que nem um mês, né? Sei lá, 2 meses, acabou, desapareceu e pronto. São coisas que acontecem com o adolescente, porque o adolescente ele está vivendo as emoções da adolescência. Ele está na descoberta, então. A atuação dos pais é fundamental. Eu quero perguntar para você, que é papai, que tem uma adolescente, uma filha, quantas vezes você já encheu a sua mão assim com os cabelos dela e a puxou para o seu regaço e olhou para ela assim e disse: minha filha, que cabelo lindo você tem. Você é muito bonita. É claro que você puxou a mãe, mas também puxou o pai. Então, essa conversa particular e pessoal com a sua filha, com o seu filho, principalmente na adolescência, meu irmão, ela é fundamental para formar o caráter cristão na vida deles. Eles têm que se sentir no melhor lugar do mundo, que é a sua casa, e não a escola, não os seus amiguinhos. Porque os amiguinhos estão lá. Ele chega, põe a mão: e aí, meu chegadão, aquela coisa toda. A questão é, quando o seu adolescente chega em casa, se você estiver lendo um jornal, ou se você estiver ocupado com alguma coisa, larga tudo para receber o seu adolescente. Eu ia buscar o meu filho adolescente na escola. Ele estudava no Dominus Vivendi, ali na Vila Mascote. E eu já pegava ele, ia para a padaria, eu sabia do que ele gostava, sorvete, essas coisas. Eu falava: você não fala para a mamãe que eu te dei isso aqui não, senão ela vai dizer que isso aí tira o apetite, você tem que almoçar. Não, pai, tudo bem. Então, veja bem, o meu filho hoje, ele dá assim, testemunhos lindos, maravilhosos a respeito de como eu sempre fui amigo dele. O melhor amigo do mundo para o adolescente ou para a adolescente tem que ser o seu pai e a sua mãe. Lembre-se disso. O melhor amigo que existe no mundo para o seu adolescente tem que ser você, papai, e você, mamãe. Nunca esqueça disso. Você está no quadro Jornada da Fé, na Rádio AD Belém 88.7. Meu nome é Edson José dos Santos. Você acabou de acompanhar aí o quadro Jornada de Fé com o pastor Edson José dos Santos, este homem de Deus, um decano, com essa explanação tão bacana, né? Falando sobre a importância do adolescente, a forma carinhosa com que nós temos que tratar os nossos adolescentes e assim ganhá-los sempre para Jesus. Este é o Momento Missionário, programa que vai ao ar toda quinta-feira, tratando de missões.
Hoje nós vamos bater um papo aqui com o pastor Ernesto Iazulaites, autor do livro Jesus Cristo, o capelão por excelência, este que está aqui nas minhas mãos. E o tema é óbvio, nós vamos falar sobre capelania e nós vamos começar esse bate-papo agora com o nosso querido pastor, que já foi apresentado para você aí e que a partir de agora vai conversar com você sobre esse tema tão importante. Pastor Ernesto, vamos lá então. Primeira pergunta que eu tenho a fazer para o senhor é a seguinte, né? Como explicar o que é capelania de forma pura e simples? Maravilha, Dário. Uma pergunta muito oportuna neste momento em que nós estamos aqui nos debruçando sobre um tema bastante importante, né, e emergencial. De uma maneira bem simples, até porque a explanação mais acurada está no livro, né? Inclusive livro publicado pela CPAD, nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o primeiro livro de capelania publicado em 85 anos. E segundo o que o próprio pastor Agostinho falou, não é? Na 78ª Escola Bíblica de Obreiro foi a primeira vez que se falou sobre capelania. Então eu falei no dia 3/10, no segundo horário, das 10 às 11, o pastor presidente nos deu essa oportunidade, e o pastor Agostinho também, ele teve a oportunidade de falar uns 15, 20 minutos ali sobre capelania. Ele que é o presidente do órgão de capelania. Isso, muito bem lembrado. Isso, da Confradesp e da CGADB, não é? Da Convenção Fraternal aqui de São Paulo, e da CGADB, Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Então, de uma forma bem simples, o que seria capelania? Para facilitar o ouvinte, capelania está relacionada à visitação. Então, está fora do ambiente de 4 paredes do templo. Então, cada qual tem uma vocação específica, né? Existem os pastores que são vocacionados para uma atividade mais junto às ovelhas. Existem os evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, cooperadoras, as regentes, não é? De jovens, dirigentes de círculo de oração, superintendentes de escola bíblica dominical, os docentes da nossa escola bíblica dominical, mas fora do templo também tem ações muito importantes, porque as pessoas imaginam que as ações elas estão restritas somente ao templo físico, mas não. Jesus ele saía para fazer visitas nas aldeias, nos campos, nos valados, fora da sinagoga, e também ele realizava milagres, curas e ensinos dentro da sinagoga. Mas uma questão muito primordial no ministério de Jesus era a visitação. Então eu vou dar um exemplo. Jairo, que era o principal da sinagoga, em Lucas capítulo 8, ele se prostra diante de Jesus e pede que Jesus fosse até a casa dele para curar a sua filha que estava moribunda com cerca de 12 anos de idade. Então aquela ação de Jesus de ir até a casa de Jairo, principal da sinagoga, foi uma ação de capelania, uma visitação. Então ali Jesus ele desenvolve o que nós chamamos de capelania familiar. Não é? Então, a capelania ela atua como uma ala subordinada ao templo físico. E aí você tem os vários tipos de capelania hospitalar, capelania prisional, capelania cemiterial, não é? Capelania educacional, capelania empresarial. Então veja que são elementos fora do ambiente das 4 paredes. Então a capelania não é uma palavra que eu definiria aqui de uma maneira muito simples, é uma visitação, tá? Pastor Ernesto, eu achei muito interessante essa sua colocação e me fez lembrar de uma palavra chamada eclésia. Isso. Pastor, chamados para fora, o senhor pontuou a importância do templo, a importância dos trabalhos dentro do templo, né? Toda a atividade interna que a igreja desenvolve para as famílias, para as pessoas convertidas. E a sua fala me levou a pensar nessa palavra. Eu gostaria que o senhor também discorresse um pouquinho sobre essa palavra eclésia. Sim, eclésia, assembleia,
né, tirados para fora, que originou também curíacos, aqueles que se reúnem, e não é uma reunião simplória, é uma reunião daqueles que pertencem ao Senhor. Então, church, igreja no inglês, ela está associada ao curíacos no grego, associado ao eclésia, né? Então é uma reunião, só que não é uma reunião filosófica, social, é uma reunião, é uma assembleia daqueles que são do Senhor Jesus, né? Então nós somos convocados a cumprir o ID de Jesus Cristo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, ensinai também, não é? Ensinando-as todas as coisas que vos tenho mandado, batizando-as em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então esse ide, ele tem duas conotações. O ir sendo enviado pela igreja e o indo, ou seja, nós realizando as nossas atividades rotineiras do dia a dia, nós devemos evangelizar. Então, seja um evangelismo na nossa rotina diária ou um evangelismo sendo enviado como missionário pela igreja, nós temos que obedecer essa ordenança de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bem, gostei muito dessa sua explicação. O pastor, ele fala assim tão bem, com tanta propriedade, porque eu disse aqui no começo, ele é economista, ele é teólogo, ele é escritor, né? O que mais, pastor? Vamos lá, deixa eu colar aqui que é muita coisa, né? Mestre em Educação e História da Cultura, olha só, ele é bacharelado em Teologia, bacharelado em Economia, é pastor, né? É docente da Escola Dominical, foi professor na FAESP, na faculdade. Durante 8 anos e meio. Aí, ó, Faculdade Evangélica de São Paulo. No curso de bacharelado em teologia da nossa faculdade. Foi um privilégio muito grande. 8 anos e meio, não é, preparando e formando obreiros, cooperadores, cooperadoras, não é? Muito bem. É uma bênção. Um excelente professor, né? Já deu para perceber aqui. Então, o pastor já explicou aqui o que é capelania, o que nos remeteu à palavra eclésia, e antes ele já resumia, né, a sua fala sobre a palavra, na palavra visitação, olha que interessante, né? E ele trouxe toda essa explanação, uma verdadeira aula para você que acompanha o Momento Missionário hoje aqui, nesta quinta-feira, muito especial, assim eu acredito. Pastor, eu fiquei curioso com uma coisa, o senhor é economista, né? Então, como se deu, né, o seu interesse pela área da capelania, né? E eu vou além. Como se deu o seu interesse, o senhor sendo economista, como se deu esse interesse pela teologia e pela área docente? Olha, muito importante essa sua pergunta, viu, Dário? É pergunta de jornalista competente, não é? Obrigado, pastor. Que isso. Agradeço. Eu fico muito emocionado porque eu fiz o meu curso de economia em 5 anos, né, o segundo semestre de 1997 até o primeiro semestre de 2002. Né? E em 1998, Deus ele usou um pastor, e nessa explanação do pastor, o pastor pedia para uma pessoa levantar a mão que Deus estava dando o dom da ciência, né, na palavra. E até então, muitas pessoas levantaram a mão, eu completamente disperso, não é? Eu não tinha assim uma vontade muito grande pela teologia, pelo ensino bíblico, né? Eu era um crente normal, né? Claro que não significa que os crentes, membros da igreja... Não, e faz sentido. O senhor era um crente normal, porque todo aquele crente que ascende para essa esfera aí da teologia, olha, eu já acho que não é muito normal não, viu? Brincadeiras à parte, pode continuar, pastor. Então, eu deixei as pessoas levantarem a mão, e as pessoas levantavam a mão e o pastor falava, não é você, não é você. Aí eu pensei, meu Deus, será que não é eu? Não é? Eu vou tentar, né? Vou tentar. Levantei a mão, ele falou, é você. É o irmão. Então, eu lembro que desde aquele momento,
o Espírito Santo, ele me dirigiu para buscar mais da palavra de Deus. E isso se intensificou em 2001, quando nossa família recebeu o diagnóstico da minha mãe que estava com câncer, né? Sim, que triste. E aí Deus me levou para o estudo bíblico, né? Eu estudava horas e horas, passava madrugada estudando o livro, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, juntamente com um estudo panorâmico bíblico, não é? E buscando ao Senhor. E naquele processo do câncer da minha mãe, Jesus me deu um sonho dizendo que iria curá-la, né? E ela recebeu, pela graça do Senhor Jesus Cristo, a cura do câncer. E nós ficamos muito felizes, né? Glória a Deus. Em 2001, então, que começa a minha jornada como professor de escola bíblica dominical, em 2001, se cumprindo aquela palavra que Deus havia falado comigo em 1998. Pastor, só uma ressalva. Quando e onde se deu, assim, qual a região que o senhor morava, qual igreja o senhor congregava? Por gentileza, só pontua pra gente. Sim. Eu moro em Arthur Alvim, né? Moro em Arthur Alvim. Quando aconteceu isso, eu morava com minha mãe, não é? Mas na região de Arthur Alvim também, onde eu também moro atualmente. Uhum. E naquela época eu congregava no setor 9 de Itaquera, em uma igreja que fica ali na Avenida Águia de Aia. Sim, Águia bem de conhecida Aia. avenida aqui em São Paulo. Isso. Então eu estava debaixo ali da autoridade espiritual do pastor Pereira, não é? Então esta foi a época. E em 2001, quando eu inicio como professor de escola bíblica dominical, eu já estava no setor 16 de Arthur Alvim. Então eu recebo a promessa no setor 9 de Itaquera, e quando eu estava no setor 16 de Arthur Alvim, foi quando eu iniciei o desenvolvimento como docente da escola bíblica dominical. E obviamente, atuando como docente, como professor da escola bíblica dominical, em 2007, né, o Senhor Jesus me dá um sonho, né? E nesse sonho eu via o currículo, a grade teológica, né, de um curso bacharelado de teologia com letras de ouro. Olha só, hein? Isso é sonho de crente pentecostal, viu, pastor? Isso é sonho de crente pentecostal, viu, Dário? E foi tão maravilhoso aquele chamado, não é, através dessa visão, né, numa madrugada. E aí, naquele mesmo ano, eu fiz, né, a minha inscrição na Faculdade Evangélica de São Paulo, na FAESP, que na época tinha a direção executiva do pastor Anísio Batista Dantas e a direção geral, obviamente, do pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa. Então eu começo a teologia em 2008, efetivamente. Foram 5 anos de bacharelado em teologia, né? Em 2011, quando eu estava no 4º ano como bacharel, fazendo bacharelado em teologia, eu fui inclusive para a África, para Angola. Oh, que interessante. E retornei novamente a fazer missão na África em 2015, já como bacharel em teologia, coisa que aconteceu em 2012. Tá certo, e aí em 2013 a faculdade me chama para ser um dos professores de teologia. Então eu dei aula de teologia na nossa faculdade de 2013 ao primeiro semestre de 2021. E o que tem a ver com capelania? Logo que eu iniciei com a docência de escola bíblica dominical, em 2001 eu fiz o curso com o pastor Agostinho de capelania. Muito bem. Eu e meus 2 irmãos. Como eu fazia economia, eu não consegui fazer o estágio de capelania, mas meus 2 irmãos fizeram, inclusive, o estágio de capelania com o pastor Agostinho, no Emílio Ribas, não é? E eu não consegui fazer o estágio, mas ficou aquele gostinho do quero mais, não é? Então essas ações indo para Angola em 2011 e 2015, realmente me deu uma vontade grande de conhecer um pouco mais sobre este universo de capelania, né? Uma vez que eu estive na África por 2 vezes. Né? Então, esse é um resumo. Muito interessante. Então, agora a gente entende porque um economista ele se interessa
pela área de capelania, depois se torna bacharel em teologia, né? Isso. E também missionário. Olha só, por mais que a gente pesquise, a gente nunca descobre tudo, né, pastor Ernesto? Exato. Então, eu não sabia dessa sua veia missionária, então nós estamos também aqui como missionário, né? Lá no início eu apresentei o pastor como economista, como bacharel em teologia, bacharel também na área da educação, né? Tem um curso, um MBA, mestre da né? educação no Mackenzie, né? Isso. E também missionário. Faltou dizer que o pastor é missionário, porque ele é um missionário, e um missionário nato. Aí esteve na África, portanto, também a serviço das missões. Nós estamos conversando, portanto, com o pastor Ernesto Geisel Yazulaites, pastor auxiliar aqui do Ministério do Belém. Ele é professor também de teologia e lançou essa obra aqui, que é fruto aí de uma pesquisa de 4 anos, onde ele se debruçou sobre o tema capelania e resultou essa obra, Jesus Cristo, o Capelão por Excelência, uma obra bonita. Eu quero aproveitar para divulgar um pouquinho da obra, obra da CPAD, gente, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? E também ele é o primeiro livro, né, pastor Ernesto? Isso. Primeiro livro sobre o assunto dentro do catálogo, do vasto catálogo aí da conceituada CPAD. Eu quero aproveitar para dizer o seguinte, que já teve aqui hoje sessão de autógrafos, né? O pastor autografou o livro para mim aqui, ó. Vou mostrar para você, tá bom? Olha só, ele autografou aqui, ó, o livro para mim, tá? Um presente que eu ganhei do pastor Agostinho, que é o presidente da capelania aqui em São Paulo, da Confradesp e também da CGADB, e hoje o autor, né? Tive a honra do autor autografar o livro aqui para mim. Muito obrigado. Eu já estou lendo, ó, vou provar que eu estou lendo o livro, ó. Já está rabiscado aqui, viu? E é um livro muito bom. Pastor, sabe o que eu gostei aqui? Que o senhor, nessa sua forma de literária, nessa sua forma de ir colocando as palavras, o senhor usa um método bem expositivo, né? Coloca um versículo ali para linkar com um pensamento e depois destrincha, né, esse versículo bem expositivo, né? Foi proposital isso, pastor? Claro, é uma questão didática pedagógica, né? Uhum. Então, se você só colocar informações, fica muito pesada a leitura. Então, o leitor ele precisa de uma leitura que concatena, né, uma interdisciplinariedade. Uhum. E muito importante você dialogar com a Bíblia Sagrada, né? Infalível, inerrante, 100% selo e repositório da verdade. Então, as verdades absolutas da palavra de Deus, tudo deve transitar em torno da palavra, da Bíblia Sagrada. Então, é um método bastante didático, pedagógico, né? Para entreter o leitor e, obviamente, focá-lo no primordial, que é a palavra de Deus, né? Muito bem. Pastor Ernesto, parabéns, viu? O livro está muito bonito, né? Claro, a CPAD, uma excelente editora, não ia deixar a desejar mesmo. A capa maravilhosa, gostei muito da capa, da ideia. Ficou muito bonito. E estava vendo aqui, né, um livro aí de quantas? 160 páginas, né, um livro. E eu já comecei minha leitura. Vou terminar, viu, pastor? Amém. Estou aprendendo bastante aqui, é um tema que eu gosto muito, capelania. Pastor, vamos falar então mais dessa obra aqui. Eu notei o título que me chamou muita atenção, Jesus Cristo, o Capelão por Excelência, o Deus... aliás, Deus visita a humanidade, né? Não tem esse artigo ou não. Deus visita a humanidade. Pastor, a pergunta é a seguinte, né? O que guiou a sua mente para o senhor entender e concluir que esse era o título? Você falou, é este título. Olha, Dário, o título, academicamente, ele precisa ser muito técnico, né? Então, como eu fiz um mestrado em Educação e História da Cultura no Mackenzie, né, devidamente reconhecido pelo MEC, uma nota bastante alta na CAPES, então ali você tem que seguir os critérios acadêmicos. Então, o título
no mestrado era capelania prisional, estrutura, formação e ações de capelães por meio da instituição eclesiástica Assembleia de Deus no estado de São Paulo. Então veja, se eu coloco um título desse no livro, meu Deus, o povo ia até fugir, né? Ia assustar. Ia assustar. Jesus, que título. Então veja, como a capelania, o cerne dela, o nascedouro dela, é na época da patrística, era apostólica, a igreja primitiva. Então, o nascedouro da capelania se dá na patrística, que é de 100 a 500 depois de Cristo. Né? Então, é ali onde os fundamentos pós-era apostólica, eles foram planificados. E, obviamente, todo o alicerce da patrística está na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não tem como você dissociar a capelania, que é uma assistência religiosa. E eu digo uma coisa muito importante aqui para os telespectadores. Existe assistência religiosa, né, num campo maior. E um dos segmentos de assistência religiosa é a capelania. Por que isso é muito importante? É importante frisar que capelania não é ecumênica. O que significa a palavra ecumenismo? Mistura religiosa. Isso é muito importante frisar isso mesmo. Muito importante, porque assistência religiosa é uma coisa, né? Cabe na assistência religiosa o ecumenismo, a mistura de religiões. Agora, na capelania, não. A capelania, ela é fundamentalmente cristã evangélica. Né? Então, pensando nisso, pelo fundamento de capelania, que me deu esse gatilho, obviamente que não foi pela minha mente humana falível limitada, porque nós somos inspirados pelo Espírito Santo, né, Dário? Sem dúvida. Então, tudo que nós fazemos é motivado pelo Espírito Santo. Então, toda a honra e toda a glória ao Espírito Santo. E um dos principais objetivos do Espírito Santo é glorificar o nome de Jesus. Então eu pensei, como que eu vou falar de capelania dissociado da pessoa de Jesus? Impossível. Então me veio aquele gatilho, inspirado pelo Espírito Santo, Jesus Cristo, o capelão por excelência. Por quê? Se você se sente um vocacionado em fazer visitação, né, você tem que se espelhar no capelão por excelência, que foi Jesus. E por que, Dário e telespectadores, Jesus Cristo, o capelão por excelência? Imagina Jesus ao lado do Pai, na sua glória eterna. Miríades e miríades de anjos o adorando, né? Na sua comodidade, vamos assim dizer, numa linguagem mais coloquial e inteligível. Sim. E eu gostaria que o ouvinte vá imaginando isso, hein? Vai imaginando esse cenário. Isso mesmo. Jesus Cristo, né? À direita do Pai, toda adoração a Ele, né? Ele decide algo que foi combinado pela Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai enviou o Filho, mas o Filho teve que aceitar essa missão voluntariamente. Então Jesus, ele saiu do seu trono da graça, da sua comodidade, para visitar nós, seres humanos, mortais, falíveis, pecadores. Sim. Então, um capelão, ele sai do seu ambiente de comodidade, e podemos dizer que é um ambiente de comodidade, não num sentido pejorativo. A igreja a quatro paredes, ela traz mais comodidade para a membresia. Sim. Agora, um capelão, ele sai daquele ambiente e, espelhado e motivado, impulsionado pelo capelão por excelência que o fez no seu mais alto grau, vamos assim dizer, porque Filipenses 2, 5, 11 diz
de sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho daqueles que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confesse que só Jesus é o Senhor. Para Jesus se tornar Senhor, ele teve que passar por isso. Olha só. Ele visitou a humanidade. Então, quando o capelão vai fazer uma visita para um doente no hospital, para um preso que está afastado do seu ambiente familiar, da sociedade, desacreditado, você vai impulsionado pelo Espírito Santo, que motivou Jesus Cristo a sair do trono da glória e visitar nós, pecadores, e morrer numa ignominiosa cruz, não é? Naquela fatídica cruz, por amor a mim e a você. Essa explicação, pastor, é muito interessante. E essa comparação, né, do capelão, ou seja, a pessoa do capelão que sai com o intuito de visitar um preso ou um doente, né, essa representação, né, de Jesus, da encarnação do Verbo, isso é muito profundo, viu, pastor? Amém. Muito profundo mesmo. Parabéns mais uma vez pela obra aí e pela colocação aí das suas palavras. Eu quero agora trazer para a conversa a questão da visitação propriamente dita, ou seja, em suas pesquisas, né? O senhor debruçou 4 anos aí, né, nessa tese de mestrado, né, gente? Olha que eu fiquei pensando também, pastor, nessa questão, porque eu imagino que há 4 anos atrás, né, eu não sei se esses 4 anos compreenderam exatamente os últimos 4 anos, né? Mas o senhor pegou a fase da pandemia? Sim, peguei a fase da pandemia. Eu terminei a dissertação em agosto de 2023. Então, o desenvolvimento da dissertação de mestrado, não é? Ele pegou a fase da pandemia e todo o mestrado pegou do segundo semestre de 2019 foi até agosto de 2023. É claro que o senhor, no objeto da sua pesquisa, que foi nesse período caótico da pandemia, o senhor teve oportunidade de visitar hospitais, presídios, mas eu acredito que antes o senhor já tinha esse interesse e já deve ter ido visitar, o senhor pode dizer agora aí. Mas nesse período mais crítico, como é que foi para fazer essa pesquisa de campo? O senhor pegou e pensou assim, hoje eu quero ir lá num presídio, seja ele feminino ou masculino, eu quero estar lá dentro, eu quero sentir essa prática de novo, né? Embora eu acredito que o senhor já tenha feito. Conta pra gente como que foi essa experiência de campo. Isso, a experiência de campo, a visita aos presídios propriamente dito, se deu no primeiro semestre de 2023. Certo. Então já estava mais tranquilo, Sim. flexibilizando a entrada, né? E eu estive visitando, inclusive, o presídio Romão Gomes, no Tremembé, perto de Tucuruvi, zona norte de São Paulo, que é o principal presídio militar no estado de São Paulo. E, obviamente, o único no Brasil. Então, é referência, inclusive, até para presídios públicos. Então, essa obra ela é muito importante porque ela mostra exatamente um cuidado e as ações de capelania dentro de um presídio muito crítico, né? E eu fico maravilhado, viu, Dário? Porque eu estive entrevistando também, além do diretor do presídio, Certo. eu estive entrevistando também capelães Sim. que atuam no presídio Romão Gomes, inclusive presídio feminino de Santana, não é? E estive também entrevistando a Eleni Vassão, que é uma referência como capelã hospitalar. Ela trabalha em capelania hospitalar, é envolvida em capelania hospitalar durante 40 anos. Me deparei com o nome dela aqui no livro. Isso, tem até um livro que foi um best-seller, No Leito da Enfermidade. Olha aí, né? já ouvi Leito da falar. Enfermidade. Muito bom. Tive o privilégio também de fazer uma entrevista com ela. Tive também a honra de entrevistar o nosso pastor presidente, juntamente com o pastor Agostinho, né? Então, o pastor Agostinho também me deu esse privilégio de me acompanhar
quando eu entrevistei o nosso pastor presidente, que foi o fundador dos órgãos de capelania, não é? E ele empossou o pastor Agostinho como o responsável pelos conselhos de capelania. Então, em 2000 foi criado, formalizado o órgão de capelania da Confradesp. Em 2011 se estrutura o órgão de capelania da CGADB. Então, o pastor presidente, José Wellington, nos deu quase 1 hora de entrevista, né? E foram muito importantes as informações que ele deu e também ali, né, auxiliado pelo próprio pastor Agostinho, que foi empossado como responsável por esses órgãos aí, não é? Então, por que é importante essas informações? Porque são pessoas que se envolveram, estão envolvidas há muito tempo com capelania, né? Quando o pastor José Wellington ele assume como presidente do Ministério do Belém em 1980, não é? As ações de capelania elas estavam engatinhando. Quem faz um trabalho maravilhoso no presídio do Carandiru, na Zona Norte, época, é o pastor Antônio Ramos Neto. Claro, muito ajudado pelo nosso pastor presidente, pelos pastores. Pastor Pereira também ajudou muito, não é? O pastor Alberto Rezende, também, que foi um dos que implantou capelania lá no Romão Gomes, inclusive o PMs de Cristo, né? Ele era coronel da PM. Então, veja, Deus foi usando pessoas. E o trabalho no Carandiru, desenvolvido pelo pastor Antônio Ramos Neto, que eu coloco inclusive no livro, né? Entrevistei inclusive o filho dele, o saudoso pastor Antônio Ramos Neto, faleceu em 2000. Ele esteve atuando no Carandiru durante 18 anos. 18 anos. 1982 até 2000. E quem era o auxiliar direto dele era o pastor Agostinho, atuando desde 1985. Que já vinha sendo forjado ali, né? Já vinha sendo forjado. Então imagina, em 2000, quando o pastor Antônio Ramos Neto falece, a igreja dentro do Carandiru da Assembleia de Deus contava com 850 membros presos. Uma grande congregação, hein? Uma grande congregação. E quando aconteceu lá atrás o conhecido massacre, não é? Sim. 1991. Triste história com do Carandiru, registro, né? de 111 mortes. Nenhum crente foi morto. Foi morto. Poxa, Jesus cuidou. Que coisa interessante. Então são coisas maravilhosas que só neste trabalho mesmo de pesquisa, entrevista, não é? No próprio Romão Gomes, a Igreja Assembleia de Deus atua de forma ininterrupta no presídio Romão Gomes durante 22 anos. O capelão que eu entrevistei, o pastor Honorato, né? Ele atua lá há 12 anos. O pastor Severino também, que eu entrevistei, atuou 4 anos no Romão Gomes, 3 anos no presídio feminino. Então, são pessoas engajadas, dedicando muito tempo da vida delas para um trabalho desse que é muito espinhoso. É muito espinhoso. De fato é. Pastor, eu gostaria de trazer a conversa agora. O senhor vai falando, vai abrindo vai abrindo um leque, né? Vários insights. E eu tenho que me conter aqui por causa do nosso tempo e por causa da nossa pauta, né, que nós trabalhamos aqui. Eu gostaria de falar um pouquinho desse livro como pioneiro, lançado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a conceituada CPAD. Esse livro é pioneiro dentro do vasto catálogo da casa e me gerou a seguinte dúvida: as fontes que o senhor bebeu, né? Eu falei, poxa, essa CPAD, com décadas e décadas aí, mais de 80 anos de história, a maior editora cristã, né, evangélica da América Latina, com toda a sua história, se ela lança neste momento, é porque realmente ainda ninguém tinha se debruçado para apresentar um conteúdo tão rico como esse. Me fala das fontes que o senhor bebeu para poder elaborar essa obra e também finalize, né, respondendo essa pergunta, falando, dando dicas de leitura para que os nossos irmãos que têm vocação para esse ministério de capelania começar já a dar os primeiros passos. Dário, realmente, desenvolver esse trabalho não foi fácil exatamente pela escassez
de literatura. Então eu tive que garimpar mesmo, né? Aquele trabalho de garimpo, pegando as fontes, fazendo as pesquisas, né? Fontes na presbiteriana, né? Alguns autores, inclusive, quem adquirir o livro tem uma vasta lista de referências bibliográficas no meu livro. Eu fui muito cuidadoso para inseri-las, não é? Então, quem adquirir essa obra, a primeira obra, né, publicada na CPAD em 85 anos, no final do livro vocês vão poder analisar toda a vasta lista de referências bibliográficas. Então, foram livros falando a respeito de capelania, artigos científicos também, né? Teses, tanto dos Estados Unidos, Inglaterra, né, Paraguai, né, referências a respeito dessas ações de capelania empresarial, capelania hospitalar, não é? Então, o importante numa dissertação de mestrado, não é esse contato com o objeto de pesquisa. Então, as entrevistas que eu pude fazer, inclusive com o pastor presidente e o próprio pastor Agostinho, me deu também, né, um arcabouço. O próprio pastor Agostinho me entregou o material que ele desenvolveu de capelania, inclusive quando ele dá os cursos de capelania, não é? Ele prepara os capelães se utilizando-se também dessas apostilas que ele desenvolveu ao longo da sua jornada e fazem parte hoje dos conselhos de capelania Confradesp e CGADB. Então você que tem vontade de ser um capelão... eu quero as dicas de leitura aí, eu tô aqui eu com a minha caneta na mão já, que eu quero anotar. Primeiro faço uma sugestão, adquira o livro Jesus Cristo, o capelão por excelência, Deus visita a humanidade. Comece por aqui. Começa por aí. Você pode adquiri-lo na CPAD, na nossa Casa Publicadora Assembleia de Deus, pelo site, pelo WhatsApp. Muitos conhecidos meus já compraram o livro e, inclusive, receberam rapidamente nas suas casas, não é? O trabalho da CPAD, inclusive, para a entrega dos livros é muito rápido, uma bênção, né? Então, começa por aí. E aí, sentindo a vocação de ser um capelão, aí sim eu sugiro entrar em contato com a equipe de capelania do pastor Agostinho, porque você vai ter ali um curso específico, não é? Uma formação para ser um capelão. E além dessas informações conceituais, eles desenvolvem também trabalho de estágio. Então você vai fazer uma visita no hospital, uma visita num presídio, né? Uma visita num cemitério. Vai para a prática. Vai para a prática. Sai do campo teórico. Exatamente. Né? Então, e aí, obviamente, com essa leitura de capelania, como eu coloco várias referências bibliográficas e citações, dá também para o leitor ele acessar essas referências bibliográficas para poder, né, aprofundar em alguma temática específica. Porque como o livro, a temática, o foco maior foi capelania prisional, de repente você tem um desejo para se desenvolver de forma mais acurada, por exemplo, na capelania hospitalar. Então aí o que eu sugeriria? Eu indico também no meu livro há duas obras, né, da Helenivação, e a principal delas no Lei da Enfermidade. Então aí você vai poder adquirir essa obra, né, no Lei da Enfermidade para poder desenvolver um trabalho mais específico em capelania, né, hospitalar. Hospitalar, né? Muito bem. Como também tem outros tipos de capelania que eu discorro ao longo do livro, né? Deus na Prisão, de um autor presbiteriano, né? O doutor Antônio, né? Ele escreveu essa obra, Deus na Prisão, e como desenvolver o evangelho entre os presos. Então veja, para cada tipo de capelania, você tem referências bibliográficas para você ter um aprofundamento maior, não é?
Então aí vai depender da vocação, do chamado, né? Onde a pessoa quer chegar com capelania. Muito bem. Pastor Ernesto Yazulaites, e professor também, ele é autor do livro Jesus Cristo, o Capelão por Excelência, Deus Visita a Humanidade, e é com ele que a gente bate esse papo hoje no programa Momento Missionário. Pastor Ernesto, eu quero agora que o senhor fale um pouquinho da importância da pessoa do pastor Agostinho, né, nesse seu processo de pesquisa. Pastor Agostinho, que tem décadas e décadas aí de trabalho na capelania. E após essa resposta do pastor Ernesto, a gente vai para o quadro Missão em Foco, onde falaremos do Pacto de Lausanne, 50 anos desse pacto tão importante, e você vai conhecer um pouquinho mais sobre este trabalho. Mas vamos voltar aqui à nossa entrevista, à nossa pergunta. Fale do pastor Agostinho e da importância dele nessa sua obra. A importância do pastor Agostinho foi primordial, né? Foi fundamental, porque quando eu fui fazer a entrevista com o pastor presidente, quem me acompanhou para essa entrevista foi o pastor Agostinho. E eu, como um pesquisador de capelania, eu até poderia fazer a entrevista sozinho lá com o nosso pastor, mas nós obreiros, nós temos que prezar muito pela ética, né? E dar honra a quem tem honra. É claro, né? O pastor Agostinho, ele desenvolve esse trabalho de capelania há muito tempo. Sim. Né? Então, acredito que uns 40 anos aí, viu? Pode colocar, viu? Por aí, né? Então, veja, todo esse desenvolvimento, essa experiência, né? Eu fiz questão de convidá-lo para essa entrevista, porque o convite, além de honrar, é também você prestigiar a pessoa. Né? Uma pessoa que se dedicou tantos anos desenvolvendo um trabalho de capelania, ela tem muito a oferecer. De igual forma, a mesma coisa, quando eu abordo no capítulo 3 sobre a estrutura educacional da Assembleia de Deus na formação de capelães, eu também entrevistei o pastor Antônio Mardônio. Olha só, que interessante. Como um dos principais educadores na Assembleia de Deus, ele, por ter trabalhado 25 anos na nossa CPAD, na Casa Publicadora dessa Assembleia de Deus, ele ajudou muito a dar informações de como que foi a estruturação da própria CPAD no início da década de 90, a chamada década da colheita, né? E os 5 primeiros anos foi de estruturação da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É verdade. Então, veja, o pastor Agostinho atuando no campo de capelania e um back-office, um suporte, como a parte educacional das Assembleias de Deus, né? A própria CPAD, toda a estruturação, toda a profissionalização da nossa editora, como esse suporte de arcabouço bibliográfico, e não somente livros, né, teológicos, mas as próprias lições bíblicas, que é um ferramental primordial para a nossa escola bíblica dominical. Então, no livro, eu inclusive coloco a informação de que capelão ele precisa ser assíduo na escola bíblica dominical. Olha só, hein? Dica importante, anota aí. Dica importante, porque como que você vai visitar presos, visitar doentes no hospital, dar uma palavra de alento para aquela pessoa que perdeu um ente querido num cemitério, se você não tiver subsídios e primordialmente da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Então, a pessoa do pastor Agostinho foi fundamental porque às vezes falta muito nisso nas pessoas. Elas têm muito conceito, muito conhecimento. Só que você tem que transformar esse conhecimento em teologia prática. A chamada praxis teológica. Vamos materializar isso aí, né? Vamos materializar. Não adianta você ter todo o conhecimento, que nem o apóstolo Paulo. Ele se preparou durante 18 anos. 18 anos. 1 ano em Antioquia da Síria, né? Fazendo trabalho com Barnabé, levando alimentos, víveres, né, roupas para os crentes pobres da Judéia, um trabalho social. Depois, 14 anos em Antioquia da Síria como doutor. 3 anos no deserto da Arábia após se converter. 18 anos. Para depois ir para missões.
Então você tem que ter essa preparação, mas depois colocar em prática todo aquele arcabouço, todo aquele conhecimento, não é? Então nós temos tudo na Assembleia de Deus. Nós temos conhecimento bíblico, teológico e temos também teologia prática. E a capelania, ela é a praxis teológica. Então, para fechar a pergunta, a pessoa do pastor Agostinho foi muito importante nesse viés, viu, Dário? Sim, muito bem. Da prática teológica. Não adianta você ter só argumentos. E quando eu estava entrevistando o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, ele mesmo esteve realizando batismos várias vezes no presídio. Sim. É verdade. Isso pastor aí. Wellington Já vi Júnior fotos, também viu? batizou no presídio. Sim. Pastor Joel Freire, que hoje é o pastor presidente Isso. lá nos Estados Unidos, né, Exatamente. como missionário, exatamente. ele também fez batismos no presídio. Sim. Então são exemplos. A gente não pode, não pode ficar na comodidade. Por isso que o capelão, ele sai da sua comodidade para desenvolver a obra de Deus. Muito bem. Nós vamos agora para o quadro Missão em Foco, abordando os 50 anos do Pacto de Lausanne. Acompanhe. Foco. O Pacto de Lausanne. O Pacto de Lausanne, oficialmente chamado de Pacto de Lausanne sobre Evangelização Mundial, é um documento cristão histórico, elaborado em 1974 durante o Congresso Internacional sobre Evangelização Mundial, realizado em Lausanne, na Suíça. Esse documento reuniu milhares de líderes evangélicos de cerca de 150 países com o objetivo de discutir e reforçar o compromisso da Igreja com a evangelização global, especialmente em áreas onde o cristianismo era menos presente. O pacto é considerado um marco no movimento de evangelização global. Teve como apoiadores líderes como Billy Graham, John Stott e outros. O pacto reafirma os princípios da fé cristã. Os principais temas abordados incluem a autoridade das Escrituras, a necessidade de evangelização, a justiça e a responsabilidade social e a unidade cristã. O Pacto de Lausanne foi seguido por outros congressos, como os realizados em Manila, 1989, e na Cidade do Cabo, em 2010, e recentemente em Incheon, Coreia do Sul, que celebrou 50 anos do pacto e reuniu uma caravana de 150 brasileiros. Dário Nascimento, para a Rádio AD Belém FM. Voltamos com o programa Momento Missionário. Você acabou de ter a informação aí do quadro Missão em Foco para você, tratando dos 50 anos do Pacto de Lausanne. E eu retomo aqui o meu bate-papo para a gente fechar nessa conversa que está muito interessante com o pastor Ernesto Geisel e Azulaites, pastor, teólogo, capelão, missionário e muito mais. Pastor, com toda a sua educação e humildade, nos atendeu hoje aqui para essa conversa. Eu tenho uma última pergunta para o pastor Ernesto, que é a seguinte, pastor. O Brasil ele tem um sistema único de saúde que é muito difundido, né, em todo o país, né, e também virou uma referência até para outros países do mundo. Então, o SUS ele tem ali em cada bairro uma unidade básica de saúde, por exemplo. Essa unidade básica seria já uma porta de entrada para aquele irmão vocacionado já iniciar, já desenvolver o Ministério de Capelania ali naquela unidade básica de saúde? Eu achei muito interessante essa sua pergunta, Dário. Por quê? Essa seria uma envergadura de continuidade de trabalho de capelania hospitalar, né? Só que é um trabalho de estruturação prudente
e para a família do doente extra pronto atendimento, né? Porque a UBS é um pronto atendimento ali. As coisas são mais rápidas. É diferente da capelania hospitalar, que você vai no leito, você desenvolve um trabalho mais tranquilo, mais pausado, você tem mais tempo para isso. Na UBS você já não tem essa tranquilidade, não é? Então, eu imagino, como nas UBSs nós estamos vendo também uma ação bastante profícua dos assistentes sociais, que eles fazem visita nas casas. São os agentes de saúde. São os agentes de saúde que fazem essas visitas, né, nas casas que circundam ali a UBS. Poderia desenvolver um trabalho de ter um capelão na UBS para atendimento espiritual de doentes e familiares de pessoas que estão ali no pronto atendimento, né? Um pouco diferente da capelania hospitalar, de você ir no leito, né? Ou de você fazer um evangelismo ali, até porque dificultaria, atrapalharia o trabalho dos profissionais de saúde, né? Mas como um braço executor junto à assistência social, aos agentes de saúde, né? Poderia ter ali também um capelão, dando esse apoio religioso e espiritual. Então, eu achei muito importante essa sua pergunta, porque, sinceramente, eu nunca vi alguém fazer essa abordagem aqui vinculada com capelania hospitalar. E eu achei muito importante se as UBS tivessem, né, junto com os assistentes sociais, também um capelão ali para dar um apoio espiritual ali para as pessoas que recorrem ao pronto atendimento da UBS. Tá muito interessante, né? Já pode virar até um objeto de estudo aí. Objeto de estudo. Para mais uma obra, quem sabe, né, pastor Ernesto? Exatamente. Para quem atua especificamente em capelania hospitalar, não vai faltar serviço nessa área. É verdade, com certeza. Bom, esse foi o nosso programa Momento Missionário desta quinta-feira. Programa muito bacana, programa muito especial. Conversei aqui com o pastor Ernesto Geisel e Azulaites, autor desta obra aqui, ó, Jesus Cristo, o capelão por excelência, Deus visita a humanidade, produto com selo CPAD, um produto excelente, tá certo? Esse aqui é meu exemplar, viu, gente? Já tô lendo, rabiscando aqui, está autografado, esse aqui é meu. Agora você pode adquirir o seu nas livrarias CPAD, pela livraria também virtual da CPAD, e eu acredito que nas melhores livrarias também do ramo você vai encontrar esta obra para você se deliciar, tá certo? E aprender, é claro, muito mais sobre o tema. Pastor Ernesto, muito obrigado por sua presença aqui, nos sentimos muito honrados, tá certo? Com essa entrevista que o senhor nos concedeu aqui. Eu agradeço, Dário, sua pessoa, pela gentileza, né, e pela competência nas perguntas. Disponha, obrigado. E repasse os meus abraços também para o pastor Antônio Mardônio, isso, né, grande certo. amigo. Pode mandar um abraço aí que ele deve estar assistindo pastor a gente. Antônio Mardônio, um abraço para sua pessoa, muita saúde para a irmã Cleonice, tenho um grande carinho por esse casal em nome do Senhor Jesus, e que Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa, né? E o pastor vice-presidente, pastor Wellington Costa Júnior, todas as suas famílias, extensivo a todos aqueles que estão empenhados na rádio AD Belém São Paulo. Tá certo, pastor Ernesto. Mais uma vez agradeço a sua gentileza de abrir esse espaço na sua agenda e nos atender aqui no programa Momento Missionário, aqui na Rádio AD Belém 88.7, e também a você que nos acompanha e nos acompanha ainda pelo canal da rádio no YouTube. Um grande abraço, compartilhe essa live, tá certo? Eu quero falar um pouquinho das redes sociais da igreja, olha só, aliás, da rádio, né? Instagram, @rádio AD Belém, SP, temos no Facebook também o FM 80.9 São Paulo, lá no YouTube é Rádio AD Belém 80.9, temos o aplicativo da rádio também para você baixar e ouvir
aí a hora que você quiser, sem interferências, tá certo? Divulgue também o nosso aplicativo e o nosso WhatsApp, gente. É claro, é 11 2081 0475, 11 2081 0475, para você deixar aí o seu recado. Eu quero agradecer também a presidência do Ministério do Belém pela confiança de manter no ar aqui o programa Momento Missionário, pastor José Wellington Bezerra da Costa, pastor Wellington Costa Júnior e a diretoria da Assembleia de Deus Ministério do Belém, que tem trabalhado muito para ter aqui toda essa estrutura para levar qualidade para você. Também agradecer a CPAD, viu, por ter enxergado aqui esta pérola, né, esta obra. Parabéns aí a CPAD, irmão Ronaldo Rodrigues, pela excelente obra feita aqui pelo nosso querido pastor Ernesto, né, um brasileiro assembleiano falando aí de um tema muito importante, né? Isso aqui é uma obra muito rara, viu, gente? E também agradecer, é claro, ao Departamento de Capelania, na pessoa do pastor Agostinho Gomes da Silva Filho, que junto com a sua esposa, a irmã Silvia Regina, tem desempenhado um trabalho muito interessante, um programa de trabalho maravilhoso. O curso da capelania, ele acontece modularmente ao longo do ano, eles aplicam várias edições, basta você se inteirar e vir aqui aprender juntamente com eles. O valor é muito acessível, gente, desse curso, um valor muito baixo, e você vai ter um grande aprendizado, tá certo? Um grande abraço para você que nos acompanhou até aqui e até o próximo programa Momento Missionário. Fique com Deus, um forte abraço.